Nós estamos então dando sequência aqui no nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, aqui no nosso grupo de estudo. Então abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, e hoje nós vamos ver aqui a segunda oração do apóstolo, que está aí, dos versículos 14 ao 21. Efésios 3, de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé a leitura. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos nesta hora a unção, a instrução, a direção do Teu Santo Espírito sobre nós. Ó Deus, que oração poderosa, maravilhosa, grandiosa, que contempla tantas verdades, Senhor, a respeito da Tua graça, a respeito do Teu amor em Cristo Jesus por nossas vidas. Fortalece a Tua igreja, Senhor, como orou o Teu servo Paulo. Fortalece-nos no amor de Cristo e no amor de uns para com os outros, para que o Senhor receba toda a glória em vidas cada dia mais transformadas pela ação do Teu Espírito Santo. Fala com todos nós, fala com aqueles que assistem também, ó Pai, pela internet. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa é a segunda oração que o apóstolo Paulo faz à igreja. E é interessante porque ele faz essa oração logo depois de explicar coisas grandiosas para a vida da igreja. A primeira oração, se você olhar lá atrás, está no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Logo depois dele explicar as bênçãos espirituais que a igreja desfruta por estar unida a Cristo, nós vimos, não é? A eleição dessa igreja, a redenção pelo sangue de Cristo e a santificação, o selo do Espírito Santo no coração dessa igreja. Paulo, então, ele faz uma oração, a primeira ali no capítulo 1, pedindo o quê? Pedindo justamente para que essa igreja tivesse consciência dessas bênçãos espirituais que ela desfruta por estar unida a Cristo. Então ele ora a Deus, pedindo consciência, pedindo discernimento espiritual, para que a igreja compreenda então qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança e qual a suprema grandeza do poder de Deus. Paulo já vai tocar neste poder de Deus, um poder que ressuscitou Cristo dos mortos, um poder que ressuscitou o povo de Cristo dos mortos, um poder que colocou Cristo nas alturas, nos lugares celestiais, reinando sobre tudo e todos. Um poder que também ressuscita dos mortos o seu povo, o eleva e o coloca nas alturas, juntamente com Cristo, reinando nas alturas sobre todas as coisas. Então Paulo faz essa primeira oração. Logo em seguida, a partir do capítulo 2, boa noite, Guilherme, Paulo então ele vai começar a falar o quê? Dessa salvação, de maneira mais específica, não é? A humanidade, judeus e gentios, estavam mortos em seus delitos e pecados, estavam afastados de Deus, e Deus deu vida por meio de Cristo a essas pessoas. A partir do versículo 11 ele diz, que pessoas são essas? Uma nova humanidade que foi criada agora em Cristo Jesus. Antes, só judeus, agora judeus e gentios, formando uma nova humanidade, tendo sido ressuscitados e elevados nos lugares celestiais pela união deste povo com Cristo ressurreto. Uma nova humanidade. Agora, essa humanidade tem acesso, por meio de Cristo, ambos, diretamente ao Pai. Ele vai falar no capítulo 2, versículo 18. Por Ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, esse povo agora, essa nova humanidade, criada por Deus, faz parte agora
da única família de Deus sobre a terra. Não é mais estrangeiro, não é mais peregrino, pessoas que não caminhavam sem Deus, não! Agora o Evangelho os alcançou, os ressuscitou dos mortos, os elevou nas alturas, eles estão com Cristo reinando sobre todo o mal, sobre todo o principado, sobre toda potestade, fazem parte da família de Deus. E esta igreja é usada aqui uma metáfora, Paulo usa a metáfora do edifício, para dizer que essa igreja está fundamentada em um alicerce, ele vai dizer. Esse alicerce é o próprio Jesus Cristo, a pedra angular, de onde esse edifício cresce, ele é sedimentado, ele é pavimentado, ele é edificado. Então, esse edifício é formado de pedras vivas, que são os crentes agora, judeus e gentios, são templos do Espírito Santo, onde o Senhor é adorado. Isso era um mistério, Paulo começa a falar a partir do capítulo 3. Um mistério que no passado só havia sido revelado aos judeus. A salvação foi revelada aos judeus. Cristo veio e estendeu isso como luz para todos os povos. Uma salvação que agora alcança todos os povos. Esse mistério agora em Cristo, ele é desvendado. E Deus, na sua graciosidade, decidiu revelar esse mistério a Paulo, de que em Cristo, judeus e gentios estão salvos. Veja, o ministério de Paulo. Paulo vem, no poder do nome de Jesus, pregar esse evangelho aos gentios. Esse é o motivo pelo qual Paulo está preso em Roma. Quando ele escreve Efésios, ele está lá. Ele saiu de Cesareia, onde ele ficou cerca de 2 anos, e está esperando o julgamento por Nero em Roma. Ele vai ficar preso ali cerca de 2 anos também. E pode ser que a igreja estivesse ali chateada, perturbada, afligida pela prisão de Paulo. E ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 3: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, na minha prisão por vocês, gentios, porque nisso está a vossa glória, porque eu estou preso, justamente porque eu estou pregando a salvação a vocês. E agora então, depois que Paulo esclarece tudo isso, ele vai fazer essa segunda oração. Então veja, o que ele pede nessa oração, nessa segunda oração a partir do versículo 14? Depois de contemplar essas maravilhas de Deus em Cristo para a igreja. Bom, ele pede algumas coisas. Ele pede que a igreja seja fortalecida pelo poder de Deus, aplicado pelo Espírito Santo, no coração de cada crente. Para quê? Para que essa igreja compreenda cada dia mais a grandeza do amor de Cristo por ela, para que ela seja tomada da plenitude de Deus, para perseverar na fé diante das tribulações. Esse é o pedido e o desejo de Paulo, ao orar pelos crentes lá de Éfeso. Mas veja, ele termina nos versículos 20 e 21, dizendo o seguinte: esse é o desejo, esse é o pedido dele, mas ele sabe que ele serve a um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que ele está pensando para a igreja, do que ele está pedindo para a igreja, porque ele sabe que é o poder de Deus que opera na igreja, e para a glória de Deus, é para a glória dele, é para a glória da igreja, para a glória de Cristo, e isso vai redundar no final para a glória do próprio Deus, para que de fato essa igreja consiga caminhar debaixo do poder de Deus, operando nela pelo Espírito Santo, produzindo uma glória. Então ele finaliza a sua oração dando glória a Deus. Daí o título desse estudo: uma oração por fortalecimento espiritual da igreja no amor de Cristo. Então, os primeiros versículos aí, o 14 e o 15, trazem uma pequena introdução dessa oração. Olha o que ele diz no 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que interessante. O que é isso? Que causa é essa aí? Por esta causa. Então eu vou me pôr de joelho diante do Pai. Bom, se você olhar o versículo 13, é bem provável que na mente de Paulo, ele entendesse ali preso, que a igreja estivesse sofrendo por conta da sua prisão. E veja, ele está então orando a Deus, ele está mostrando para a igreja que ele está buscando a Deus para que eles não fiquem abalados por sua prisão. Pelo contrário, para que eles encontrem força nisso e consigam prosseguir como igreja de Cristo lá em Éfeso. Essa, de repente, é a causa imediata da oração de Paulo, mas há uma causa imediata, a gente pode dizer. Que causa é essa? Ora, ele vai orar justamente para que essa igreja não perca a riqueza das bênçãos que o Evangelho trouxe a ela.
Agora, judeus e gentios caminhando juntos, debaixo do mesmo amor, do amor de Deus, amando-se uns aos outros, demonstrando o amor de Cristo ali. Então, por tudo isso, Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Veja, o judeu ortodoxo, ele não costumava orar de joelhos. Ele ora de pé, com as mãos levantadas. Você vê na parábola lá de Lucas 18, a parábola do publicano e do fariseu. Veja, o fariseu está de pé, orando lá no templo, com as mãos levantadas. E o publicano está de pé no fundo, com a cabeça abaixada. Mas eles estão orando de pé. E é interessante porque, veja bem, a oração do judeu ortodoxo, normalmente, era de pé. Mas por que Paulo se põe de joelhos aqui diante do Pai? Pela santidade de Deus, reverência a Deus, pela urgência disso. Paulo está preso e está ali, pensando na igreja aflita pela prisão. Pela humildade dele, muito bem. Então, parece que na Bíblia, em determinados momentos, as pessoas se colocavam de joelhos, em função da urgência da situação. É como se fosse de fato uma humilhação diante de Deus. Você reconhecendo que você não tem forças para aquela situação. Entende? Paulo está preso. Então, o que ele pode fazer ali, depois de ter pregado e fundado essa igreja, é clamar a Deus, suplicar a Deus o auxílio dele para o fortalecimento dessa igreja. Jesus, lá no Getsêmani, Mateus capítulo 26, de 37 a 39, momento de extrema angústia. Diz o texto que Lucas diz que ele suava sangue ali, a alma dele estava angustiada, laços de morte tomaram conta dele, humanamente, na sua humanidade, ele estava extremamente angustiado, e ele busca força diante: Pai, eu estou em tuas mãos, e ele se coloca de joelho. Estevão, pouco antes de ser apedrejado, lá em Atos 7:60, ele também, ali pouco antes de ser apedrejado, se coloca de joelho, clamando ao Pai que perdoe os seus ofensores. Veja, Estevão ia ser morto, ele sabia que ele ia ser apedrejado pelos judeus. Um ato de extrema angústia naquele momento, e ele está se consagrando a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Então, de fato, Paulo se põe de joelhos. A Bíblia, ela não ordena um modo de orar, não tem um modo certo de orar. Muitas pessoas já me perguntaram: pastor, é preciso orar só de joelho? Porque tem igreja que ensina isso, para Deus te ouvir você tem que ajoelhar. A Bíblia não ensina isso. Você pode orar de pé, o judeu ortodoxo orava de pé. Você pode orar sentado, você pode orar deitado. Olha a oração de Ezequias, lá em 2 Reis. Ele está doente, Deus fala: põe em ordem as tuas coisas, você vai morrer. Ele está na cama, ele vira para a parede, chora amargamente e ora. Ele está deitado. Você pode orar sentado, você pode orar andando, você pode orar ajoelhado. Então a Bíblia não diz um modo correto para você orar, porque não importa a forma como você está. O que importa na oração é se o teu pecado está coberto pelo sangue de Cristo. Porque Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a nossa iniquidade encobre os seus olhos para que não ouça as nossas orações. Então alguém que não tem o seu pecado coberto pelo sangue, pela justiça de Cristo, aí sim, não importa se você está ajoelhado, se você fica andando 1 quilômetro ajoelhado, não importa se você fica um dia ajoelhado. Se você não tem a tua oração mediada pelo sangue, pela justiça de Cristo, Deus está voltado contra ela. Então as pessoas se apegam ao jeitinho de orar e se esquecem disso, de que na verdade a tua vida tem que estar coberta pelo sangue de Jesus para Deus ouvir a tua oração. Então, Paulo, ele se coloca de joelhos, ele está confiado em Cristo, para que a sua oração seja ouvida. E olha que interessante, diante do Pai. Que interessante, né? Quem é que ele busca nessa hora, preso pela igreja ali em Éfeso? É o seu Pai. Lá no capítulo 1, versículo 17, ele dá algumas características desse Pai. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Quem é o Pai de Paulo? É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? É o Pai de Jesus Cristo? É o Pai da glória. Tem uma nota de crítica textual desse texto aqui, na Nova Versão Transformadora, que diz assim: alguns manuscritos no grego, porque esse texto, irmãos, ele é fruto de
muitos manuscritos na língua grega. Então os compiladores pegaram esses manuscritos aqui e foram redigindo e chegou a esse texto aqui. E muitos manuscritos constavam assim: o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo podia chamar o Pai de Jesus de seu Pai? Olha que interessante. Por quê? Isso. Porque em Jesus, Paulo havia sido adotado como filho de Deus. Paulo pertencia à família de Deus. Então, o pai de Jesus se tornou o pai de Paulo. E o pai de toda a família de Deus. Porque olha como ele começa a carta, lá em Efésios capítulo 1, no versículo 2. Paulo diz assim, graças a vós outros e paz, aos crentes de Éfeso, da parte de Deus, agora, nosso Pai. Esse Deus é pai de Paulo, esse Deus é pai do Senhor Jesus, esse Deus é pai dos filhos de Deus que estão em Éfeso. Então veja, esse Paulo poderia chamar Deus de seu pai. Ele foi adotado na família de Deus sobre a terra, a igreja militante. Nós aqui hoje, juntamente com aquela família já glorificada nos céus, a igreja triunfante. Por isso que ele vai dizer no versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Olha só, toda a família, a única família de Deus, formada de judeus e gentios, aqui militante, lutando. Os que já partiram estão no céu, já glorificados, a igreja triunfante. Olha que interessante. Então, de fato, Paulo pode se colocar de joelhos diante de Deus, o Pai da glória, o seu Pai, o Pai dos filhos de Deus na igreja de Éfeso, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus deu o seu nome a essa família. É o que está escrito aí no 15. De quem toma o nome toda a família. Olha que interessante. Por quê? Porque é a família de Deus, adotada pela fé em Cristo Jesus. Então, preste atenção, porque Deus tem somente uma família sobre a terra. A família dele é a família daqueles que foram adotados como seus filhos pela fé em Cristo Jesus. Este é a família de Deus. Então Deus tem filhos, aqueles adotivos em Cristo Jesus. E aí então, Paulo vai fazer 4 pedidos na sua oração, por essa família, para esse Pai da glória. Ele vai pedir 4 coisas. Ele vai pedir fortalecimento dessa família. Ele vai pedir a santificação em amor dessa família. Ele vai pedir a compreensão e o conhecimento do amor de Cristo por essa família. Então veja aí comigo a partir do versículo 16. Olha o primeiro pedido dele na oração. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Paulo está pedindo para essa família ser fortalecida, ou seja, ganhar força diante das aflições. Paulo está preso, a igreja podia estar aflita por isso. A igreja está sendo perseguida pela sua fé em Cristo também. Paulo então pede para que ela seja fortalecida, e veja, com poder. Esse poder, irmãos, é o poder de Deus. É uma força sobrenatural que transforma a realidade. Ele já havia falado desse poder sobre a vida dessa família da igreja, lá no capítulo 1, 19, quando ele diz que justamente esse poder dá vida aos mortos. Ressuscitou Jesus ao 3º dia e ressuscitou dos mortos o povo, a família de Deus em Cristo. Paulo falou também desse poder, por quê? Porque ele foi alcançado por esse poder. No capítulo 3, versículo 7, ele diz que foi a força operante do poder de Deus sobre a vida dele, que o deu vida e que o deu ministério entre os gentios. Paulo não queria nada com os gentios, ele era judeu, ele odiava os gentios, quem não era judeu. Mas o que aconteceu sobre a vida de Paulo? A força operante do poder de Deus veio sobre a vida dele. Paulo sabe, irmãos, que Deus precisa operar com o seu poder na vida da igreja, para que ela prossiga firme em Cristo até o fim, para que ela seja fortalecida em meio às tribulações. E veja, onde é que opera o poder de Deus? Isso é importante. Ele diz aí, no final do versículo 16, no homem interior. O homem interior é o íntimo, é o coração, é o ser do homem, é a mente, é as emoções, a conduta, ou seja, todo o seu ser. O Espírito Santo, aí a palavra Espírito está com E maiúsculo, é pneuma,
o Espírito Santo opera com o seu poder na vida de um pecador, transformando lá dentro. Por isso que Jesus fala a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, o nascimento do alto. Nicodemos não entendeu, né? Lá em João capítulo 3. Ele falou: Senhor, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Como? Jesus falou: não, meu filho, é o nascimento espiritual, é o nascimento do alto, é o nascimento que vai vir sobre você e vai operar uma transformação em você. E daí, irmãos, se esse poder opera no Espírito, lembra domingo de manhã que eu li o texto de Provérbios 18:14 para vocês? Eu gosto desse texto. Olha o que diz Provérbios 18:14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, no seu abatimento. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Está vendo? Paulo sabe que ele precisa orar para que Deus fortaleça essa igreja no espírito e pela ação do Espírito Santo. Por que isso é importante? Paulo não pede a Deus que a igreja se revista de saúde física apenas, prosperidade material, dons e revelações para prosseguir, mas ele pede o quê? Que cada membro seja fortalecido no Espírito e pelo Espírito Santo para conseguir suportar as aflições. O versículo 17 aí, o seguinte, em certo sentido, ele prossegue esse pedido de fortalecimento do Espírito, que agora é visto na habitação de Cristo na vida dos cristãos pela fé. Olha o versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está pedindo, e assim então, habite Cristo no vosso coração. Esse verbo habitar é importante. Quer dizer, que Cristo venha morar perpetuamente na vossa vida. O John Stott, quando ele analisa esse texto, um estudioso da palavra de Deus, ele vai dizer que há duas palavras para habitação na língua grega. Uma palavra, primeiro, paroikel, que significa um alojamento. É algo provisório, uma habitação provisória, uma tenda, um alojamento. E a palavra katoikel, aí sim, a palavra usada aqui para Paulo, pedindo nessa oração para que Cristo habite no coração da igreja, significa uma habitação permanente, uma morada permanente. Então Paulo está orando e pedindo para que Cristo habite permanentemente pela fé no coração. Olha aí, outra palavra para o homem interior que ele falou no versículo 16. Está vendo? O Espírito fortalece o homem interior, Cristo habita o coração. Ou seja, o que alguém realmente é por dentro, na sua mente, nas suas emoções, na sua conduta. E isso acontece pela fé, porque a fé é dom de Deus. Tem que ser pela fé, não vem de nós. É algo que vem de Deus para nós, como o poder de Deus. A base dessa habitação permanente de Cristo na vida do crente, dessa fé em Cristo como aquele que pelo seu Espírito santifica e fortalece a igreja nas tribulações, é que essa igreja, Paulo vai dizer no versículo 17, ela está arraigada, vou explicar, e alicerçada em amor, amor dos irmãos uns pelos outros e no amor de Cristo demonstrado na cruz. Olha só, Paulo usa aqui duas metáforas para dizer dessa habitação de Cristo, no amor de Cristo. Ele usa uma metáfora da botânica. Ele diz assim, estando vós arraigados, significa enraizados. É como se a igreja estivesse enraizada no solo do amor de Cristo. E ele usa uma metáfora da construção civil para falar de um alicerce, alicerçados. Quer dizer, Paulo está pedindo aqui na oração, olha que impressionante. E assim, habite permanentemente Cristo no vosso coração, na vossa vida interna, pela fé nele, estando vós enraizados e alicerçados em amor de uns para com os outros e no amor de Cristo. Porque qual que é o alicerce da igreja? Ele falou no capítulo 2, versículo 20, sobre o que o edifício espiritual da igreja e da vida de cada crente é edificado, sobre um fundamento, sobre um alicerce, que é quem? Cristo. A doutrina dos apóstolos e profetas, que é Cristo Jesus, a pedra angular, é sobre ele que a igreja é alicerçada. Percebe aqui a metáfora do enraizado como uma árvore que tem raiz
profunda na terra, e daí pode vir o vento, ela não cai, ela está firme. Um edifício que tem um alicerce firme, pode vir um terremoto, ele não cai, ele está firme. Esse alicerce, essa raiz, isso é o Senhor. Isso é Jesus. Paulo está orando para Deus, para que a igreja tenha esse habitar de Cristo pela fé, essa consciência, esse fortalecimento, esse consolo, de que no meio da tribulação, ela está firme, porque ela está fundamentada em Cristo e no amor de Cristo. No amor de Cristo. Se a gente parar para olhar aqui, os versículos 16 e 17, eles estão, em certo sentido, conectados. Por quê? Porque eles falam de uma mesma experiência na vida do cristão. Que experiência é essa? Uma obra do Espírito Santo, fortalecendo, firmando em Cristo ainda mais, a experiência da santificação. Ela é operada pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Cristo, que para Paulo é o mesmo na sua ação. Olha que interessante. Primeiro ele fala no 16 do Espírito Santo. No 17 vai falar do que habite Cristo, pela fé em vosso coração. Irmãos, para Paulo, possuir o Espírito de Cristo é possuir o Espírito Santo e vice-versa. Ele não diferencia. Ele não confunde as pessoas, mas a ação do Espírito. Por quê? Porque Jesus subiu ao céu e derramou do seu Espírito. E ele enviou da parte do Pai o Espírito do Pai. Que coisa impressionante isso. No Novo Testamento, Espírito Santo e Espírito de Cristo são palavras intercambiáveis. Porque é o mesmo Deus na essência operando a santificação na vida da igreja. Cristo age na vida da sua igreja pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo que ele enviou da parte do Pai, lá no Pentecostes. Mas Paulo não vê diferença. Por isso que ele pode falar, o Espírito fortalece o homem interior, o mesmo do que? Da habitação do Espírito de Cristo no vosso coração, no homem interior. Paulo está buscando fortalecer e consolar a igreja, diante das lutas, pedindo a Deus que derrame seu poder sobre ela, na vida de cada membro diante das aflições. E tudo isso, irmãos, para que cada cristão de Éfeso consiga no final compreender e experimentar a grandeza do amor de Cristo na sua vida, pelo poder do Espírito derramado sobre suas vidas. É o que ele vai dizer agora nos versículos 18 e 19. Olha o 18. A fim, como consequência, para que vocês, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo está dizendo nessa oração. Ele está dizendo, olha, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que o Cristo Jesus esteja habitando, esteja sendo formado em vocês, cada dia mais, para que vocês tenham força, capacidade para resistir a todas as tentações, para que vocês possam, agora, judeus e gentios, demonstrarem o amor de Cristo por vocês, amando-vos mutuamente. Vocês estão enraizados, alicerçados no amor de Cristo, e vocês devem demonstrar esse amor. E fazendo isso, o que vai acontecer? Vocês vão poder compreender com todos os santos o tamanho do amor de Cristo por vocês. Isso significa que o amor de Cristo é compreendido pela igreja no amor mútuo da igreja. É a demonstração do amor da igreja que revela o tamanho do amor de Cristo por ela. Veja, Paulo usa aí um termo interessante, o verbo, a fim de poderdes compreender. Esse poder dizer, para vocês serem capazes de compreender. O verbo compreender aí é uma compreensão intelectual. É ter a razão, a mente, o raciocínio iluminado pelo Espírito Santo. Isso nos revela o seguinte: para ser capaz de compreender com a mente, o amor de Cristo pela igreja, Paulo está dizendo, primeiro, é preciso ser fortalecido no coração, no homem interior, pelo Espírito Santo. E pela fé estar firmado em Cristo, sendo morada permanente dele. E daí eu me lembrei, sabe de que texto? De 1 Coríntios 2,14.
Lá em 1 Coríntios 2,14, Paulo está explicando assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura, porque elas se discernem, se compreendem espiritualmente. É por isso que você vai falar de Jesus, da salvação, da cruz, da necessidade que o pecador tem de Cristo, e da necessidade de arrependimento de pecado, e ele não consegue entender. Por quê? Porque ele não teve o seu entendimento energizado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Ele não nasceu de novo no Espírito, gente. Então Paulo está com tudo isso na mente e no coração, orando a Deus por essa igreja aqui. E ele está pedindo para que essa igreja possa compreender o amor de Cristo. E ele vai dar algumas características desse amor. Ele vai falar aí, para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Olha que interessante. São substantivos, aí todos eles, que apontam para dimensões espaciais, não é? Comprimento, largura, altura, profundidade, está apontando para dimensões espaciais, que cobrem todo o espaço existente, apontando justamente para a grandeza, a infinitude do amor de Cristo pela igreja. E o John Stott, olhando para esses substantivos, aqui ele fala algo interessante. Quando ele olha aqui, para a largura e o comprimento e a largura, ele vai dizer o seguinte: Deus junta pessoas de todos os cantos do mundo em Cristo. Juntou judeus e juntou gentios. Juntou pretos e brancos. Juntou ignorantes e sábios. Juntou chineses e brasileiros. Juntou velhos e crianças. A largura e o comprimento desse amor de Cristo alcança pessoas de todos os lados. E quando ele olha para a altura e para a profundidade, o que ele vê? Ele diz assim: Deus, não há limites para o amor de Cristo diante da pecaminosidade humana. A profundidade do amor de Deus em Cristo alcança o mais miserável pecador. Paulo fala que ele era o pior dos pecadores, ele foi alcançado. Então, a altura e a profundidade do amor de Deus. Como o Filho de Deus morreu por alguém como eu? É a pergunta que a gente faz diante de um texto como esse, para entender o tamanho do amor de Cristo por nós, pela sua igreja. Quando eu olho para mim, como é que Deus morreu por alguém como eu? Lá em Romanos 5,8, Paulo vai dizer assim, Romanos 5,8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos direito, dignidade, sequer de pronunciar o nome de Deus, sequer de abrir a Bíblia, sequer de vir até um lugar hoje para participar de um estudo bíblico. Diante do nosso pecado, nós não temos consciência da gravidade do nosso pecado diante da santidade desse Deus. Nós não temos. E quando o Espírito Santo vem até nós, nós começamos a ter isso. Paulo está orando para essa igreja, para que ela tenha essa consciência de quem ela é diante desse amor grandioso de Deus por ela. Esse amor de Deus em Cristo só pode ser compreendido aqui, segundo esse versículo 18, veja, com todos os santos. Olha o que está escrito aí: a fim de poder compreender com todos os santos. Por quê, hein? Por que esse amor de Cristo por nós só pode ser compreendido com todos os santos? Significa na comunhão da igreja. Porque é na comunhão da igreja que a gente vê o amor mútuo dos irmãos, que agora foram adotados na mesma família de Deus e se amam, e se ajudam mutuamente, e se consideram, e oram uns pelos outros, e estendem as mãos uns pelos outros nas necessidades. É nessa manifestação do amor mútuo que nós vemos o amor de Cristo operando, e juntando pessoas tão diferentes, como judeus e gentios nos dias de Paulo. Olha que interessante. Então, de fato, irmãos, na soma do amor dos irmãos, na igreja, nós vemos a grandeza do amor de Cristo pela igreja. Que coisa impressionante isso. O amor de Cristo pelo crente é visto na prática do amor desse crente por outro crente. Entendeu isso? Por isso, Paulo, no versículo 19, ele ora para que a igreja não só conheça intelectualmente, como ele pediu aqui, a fim de poder compreender
mas que esse amor seja visto na prática diária, na vida da igreja, mesmo que a gente não consiga compreender. Olha o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse conhecer aí, esse verbo no grego, gnosko, é muito mais do que um saber intelectual. Não, é uma compreensão experimental. Você tem que sentir o amor de Cristo. Sentir na vida diária esse amor de Cristo. É um sentimento pelos sentidos. E eu fico perguntando, meu Deus, quando é que eu senti esse amor de Cristo na minha vida de maneira prática? Quando? Isso aqui é grandioso demais. Mas Paulo está orando para que essa igreja possa experimentar na prática, pelos seus sentidos: ouvido, olfato, a gustação, a visão, o tato. Como que eu posso sentir, talvez, no abraço de um irmão, por exemplo, enfrentando um luto na vida? Talvez numa oração diante de uma enfermidade. Talvez no socorro diante de uma necessidade material e a pessoa estende a mão para você. Aí você vai ver na prática, pelos sentidos, esse amor. Esse amor, veja, mesmo a gente tentando sentir o amor de Cristo de maneira experimental, Paulo vai dizer, mesmo assim a gente não vai compreender, porque esse amor excede o entendimento. Está escrito aí. Supera a nossa percepção, o nosso raciocínio, nossa capacidade de aprender sobre esse amor. Paulo está dizendo, irmão, que é impossível percebermos em nossa vida a ação de Deus pelo seu Espírito no nosso coração, nos dando o conhecimento e a experiência do amor de Cristo por nós. Mas mesmo assim, é preciso vivermos buscando essa percepção da ação de Deus pelo seu Espírito em nós. Para quê? Para ganharmos forças, confiança de que Cristo está conosco em tempos de aflição, nos fortalecendo pelo seu Espírito, que em nós habita perpetuamente. A vida da igreja nos exercita a praticarmos esse amor de Cristo na vida dos irmãos. A vida da igreja, isso aqui é uma disciplina espiritual, essa comunhão bendita da igreja. É aqui, nos amando, que nós vamos revelar o amor de Cristo por nós, uns aos outros e ao mundo que não conhece esse amor. Paulo está dizendo, isso aqui é estupendo. Veja como a igreja é importante no plano de redenção de Deus. É pela igreja que o amor de Cristo é manifestado entre os irmãos e para o mundo incrédulo, que será condenado justamente pela falta desse amor, porque viraram as costas para Cristo. E por que é importante para o cristão viver buscando perceber, sentir, experimentar o amor de Cristo sendo derramado na sua vida diária? Por que é importante isso? Para que cada dia mais ele seja conformado à imagem de Cristo, Romanos 8, 29. Para que cada dia mais ele seja tomado aí da plenitude de Deus. Paulo diz aí, no versículo 19, irmãos, ser tomado de toda a plenitude não é se tornar Deus. Tem lugares que pregam que você é um pequeno Cristo. Não, nós nunca teremos a essência de Deus. A essência de Deus é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é esse o ponto aqui. Ser tomado da plenitude é ser transformado pelo poder do Espírito cada dia mais no caráter de Cristo, na imagem de Cristo, que amou pessoas tão diferentes dele e deu a vida por essas pessoas. Que coisa impressionante. Ser tomado da plenitude de Deus é impossível na sua inteireza. É ir tomando cada dia mais consciência e experiência na vida com Deus nesse mundo, sendo fortalecido pelo poder de Deus para mortificar pecados, buscando a sua identidade cada dia mais com o caráter de Cristo. É Cristo e o seu Espírito preenchendo todas as áreas da nossa vida e nos revestindo de força para as batalhas. Irmão, eu pergunto para você, você tem sido tomado de toda a plenitude do caráter de Cristo? O Espírito Santo tem moldado a tua vida à luz da virtude de Cristo? Do fruto do Espírito, que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5. Veja, isso acontece na vida daquele que é a habitação permanente do Espírito de Cristo, que tem sido fortalecido em sua vida pelo Espírito Santo. Paulo está orando para isso, que compreende intelectualmente a obra redentora de Cristo e sente na pele, no dia a dia, o poder do Espírito atuando na sua vida.
Isso acontece. Que oração poderosa é essa aqui de Paulo. Por isso que eu gosto aqui, a leitura desse versículo 19, na nova versão transformadora. Lá está assim, ó. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E Paulo finaliza essa maravilhosa aqui e poderosa oração, reconhecendo que pelo poder de Deus que opera em nós, na igreja, Deus é capaz, então, de fazer muito mais do que Paulo pediu ou desejou para os seus leitores. Então, a esse Deus toda a glória. Olha os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha aqui. O poder de Deus operando na vida do cristão o uniu a Cristo. O fortalece a cada dia pelo Espírito, atuando no seu homem interior, no seu coração, dando-lhe compreensão intelectual e experimental do amor de Cristo na sua vida. Mas esse poder de Deus, Paulo está dizendo aqui, ainda é capaz de fazer muito mais do que isso. Para Paulo, o poder de Deus não tem limites. A despeito do que ele tem feito na vida da igreja desde sempre, ele ainda pode muito mais. Veja, irmãos, isso é um estímulo para prosseguir orando por causas difíceis nas nossas vidas. Talvez você esteja lutando contra um pecado pessoal há muito tempo. Continua. Não seja limitado pela será que Deus pode tirar esse pecado de mim? Não, continue orando. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo. Talvez você esteja buscando conquistas pessoais ainda não alcançadas. Por exemplo, talvez você esteja lutando por um casamento, ou lutando para manter o teu casamento. Não seja limitado pela tua mente, porque esse teu pedido, Deus pode fazer muito mais do que teu desejo e do que o teu pedido pela conquista amorosa, se você é solteiro, ou pela manutenção do teu casamento, se você já é casado. Talvez um emprego, a vida profissional, talvez você está orando por um emprego que não vem. Não desista, Deus é poderoso para te dar muito mais do que isso que você está pedindo. Talvez a tua vida espiritual, o teu fortalecimento. Senhor, a igreja é bacana, os irmãos são amados, mas eu não gosto de ir lá. Continue vindo, continue orando e acreditando, porque Deus pode superar a tua incredulidade e te despertar em algum momento para Ele. Paulo orava pelo fortalecimento da igreja, no amor de Cristo, mas ele sabia que isso era muito pouco perto da capacidade do poder de Deus operando nessa igreja. Era muito pouco. Deus poderia, inclusive, como estava permitir a tribulação para o cumprimento do seu bom propósito, mas guardando a fé dos seus filhos, não permitindo que eles abandonassem os seus caminhos. É por isso que ele faz Paulo escrever essa carta aqui para essa igreja nesses dias. Paulo está preso, a igreja está sofrendo talvez pela prisão de Paulo, a igreja está sendo perseguida lá em Éfeso, mas Deus levanta Paulo para levar uma palavra de força, de consolo para essa igreja. Deus está procurando guardar a fé daqueles que são dele. Irmãos, Deus pode não responder nossas orações como nós gostaríamos. Ele pode não curar quem a gente queria que Ele curasse. Ele pode não manter vivo aqueles que a gente queria que Ele mantivesse vivo. Ele pode não te dar um emprego agora. Ele pode não te dar uma saúde boa. Ele pode não te dar prosperidade financeira. Mas preste atenção. O seu poder que opera em nós vai te sustentar a despeito do não que Ele está dizendo. Paulo está mostrando isso para essa igreja nessa oração. Ele está pedindo a Deus para que essa igreja veja isso. Que o mais importante do que estar cercado de tudo isso é o poder de Deus operando diariamente e conformando essa igreja a Cristo. Isso é estupendo. Isso é sobrenatural. Isso não depende da gente. Isso não depende de conquista humana. Isso é a graça de Deus pela fé em Cristo que veio e alcançou judeus e gentios e a nossa vida. Essa é a paz aí, ó. A gente conseguir viver com o não de Deus. Essa é a paz que Jesus disse que vai dar aos seus discípulos. E que o mundo não pode dar. Porque a paz do mundo é circunstancial. Só dura se a circunstância estiver boa. A paz de Cristo não.
A paz de Cristo, irmãos, é uma paz espiritual, e ela vem do poder de Deus em Cristo, pelo seu Espírito, atuando na vida do cristão. Paulo está pedindo para Deus, para que essa igreja sinta essa paz no momento de dor, no momento de aflição, no momento de dificuldade. Então, pensando nisso, ele explode em glória, no versículo 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus revela sua glória, seu poder na vida da igreja perseguida. O mundo não compreende isso. A igreja é perseguida. O mundo tenta calar a igreja desde a sua fundação, mas a igreja prossegue viva, mesmo diante de tantos ataques, mantida pelo poder de Deus que nela opera, tendo seu cabeça Jesus Cristo, de onde a igreja retira a sua força, de onde a igreja é a sua plenitude, porque a igreja revela o amor desse cabeça que morreu na cruz derramando seu amor por ela. O mundo tenta calar a igreja, pessoas tentam obstar a tua vinda aqui, eu sei, mas você vai de novo na igreja, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, mas virou beata. O mundo tenta de todo tipo nos afastar dessa comunhão, mas essa comunhão, ela é feita pelo poder de Deus no Espírito, nos juntando. Paulo está pedindo, Deus, mostra isso a eles, que eles foram salvos da morte eterna, de que eles caminham se amando, revelando o amor do teu Filho por eles, de que o teu poder opera neles. A glória a Deus vem do corpo e do seu cabeça. Está escrito aí, na igreja, a glória, seja a glória de Deus, na igreja, o corpo, e em Cristo Jesus, o seu cabeça. Da igreja e de Cristo, da noiva e do noivo. E Paulo termina dizendo que isso vai continuar até o retorno de Cristo, para julgar os seus inimigos. A história é testemunha da glória de Deus, na igreja e no seu cabeça, em Cristo, porque diz aí, por todas as gerações, ou seja, a história vai testemunhar isso, para todos sempre, e a eternidade também. Essa glória será perpétua, sem a presença do mal em algum momento, quando Cristo voltar. Que oração poderosa, meus irmãos. Vamos fazer algumas aplicações aqui? Olha só, primeira delas, pensando nesse texto, nessa oração de Paulo. Como o nosso entendimento de Deus afeta o modo como nos chegamos a Ele em oração? Os versículos 14 e 15 mostra um homem preso, mas buscando quem em oração? Ele se chega de que forma? Veja, humilde, diante do seu pai, de quem toma o nome toda a família. Paulo sabe a quem ele pertence. Ele pertence à família de Deus. Então ele ora buscando o seu pai. Faz toda a diferença. Se você tem consciência que você foi amado por Deus, que Cristo morreu por você para te incluir na família dele, quando coisa pegar, você vai buscar Deus como teu pai. Como teu pai. Veja, um pai soberano que cuida de você como filho, que te incluiu na família dele. Olha que disposição diferente para buscar Deus em oração. Segundo lugar, a força que sustenta o cristão, diz essa oração, vem de dentro dele, da ação do Espírito Santo no homem interior, no seu coração, irmão. Então, olha só, busca o seu fortalecimento espiritual pela vida de oração, leitura bíblica, estudo da palavra, presença na igreja, e você vai enfrentar as suas lutas com uma outra disposição. Deus vai estar operando dentro de você. O Alaís está internado no hospital. Está lá. Externamente falando, ele está derrotado. Está afligido por uma enfermidade difícil, está lutando. Mas veja, onde é que o Espírito de Deus vai fortalecê-lo? No Espírito, no homem interior. Ele está lá alegre, ele está lá confortado, fortalecido dentro dele, para lutar contra o mal externo. Entende como isso é relevante? Às vezes o diabo fala assim, rapaz, você é pobre, você é um Zé Ruela na vida. Rapaz, você não sabe nada, você não vai se dar bem da vida. Sabe aquela historinha, pau que nasce torto, morre torto? Isso não é bíblico. Porque o Espírito Santo, se atuar dentro da pessoa, transforma ela, endireita esse toco torto, dá esperança verdadeira para essa vida. Por quê? Porque a força é espiritual, irmão. Nós temos que agarrar a Deus no Espírito. E como é que a gente vai se fortalecer? Vida de oração, compromisso com a igreja. É o que vocês estão fazendo nessa noite. Deus vai fortalecendo. Terceiro lugar,
esse texto nos desafia também a pensar nisso. Cristo ocupa a centralidade do nosso coração, ou será que ele fica só num cantinho? Olha o versículo 17. Paulo está orando para que Cristo habite, more permanentemente no nosso coração pela fé. Será que Cristo, ele conhece todas as áreas da nossa vida? Ou será que tem algumas áreas que a gente esconde de Jesus? Eu não quero mostrar porque é feia. Ele já sabe. Ele quer que nós nos acheguemos humildemente diante dele. Entende isso? Em quarto lugar, esse texto nos desafia a conhecer o amor de Cristo de modo prático. Prático. Perceba no dia a dia o Espírito Santo manifestando o amor de Cristo na tua vida, meu querido. Como é que você vai sentir de modo prático, com os sentidos, no dia a dia, o amor de Cristo se manifestando na tua vida? Fazendo coisas. Por exemplo, perdoando pessoas, se calando diante das provocações que você sofrer, sofrendo dano muitas vezes, tendo que ficar calado, dizendo não para tudo que Deus condena na cultura ao teu redor, manifestando compaixão pelos perdidos ao teu redor. Jesus olhava as multidões e tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas aflitas e exaustas que não tinham pastor. O que Paulo está dizendo nessa carta aos Efésios? Quem está ao teu redor, sem Cristo, está morto e escravizado na vida. Como é que você vai sentir o amor de Cristo manifestando na tua vida? Quando você for falar de Jesus para essas pessoas. Percebe? Aí, de maneira experimental, você vai sentir Deus usando você como instrumento do reino dele. Então esse texto nos desafia também a gente ser instrumento na vida de outras pessoas. Quinto lugar, olha que interessante. Por que Paulo diz que a compreensão e a experiência do amor de Cristo é visto com todos os santos? Olha o versículo 18. A fim de poder compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Por quê, hein? É um só. Pela palavra. Isso. Olha só, vou fazer a pergunta de outra forma. É possível conhecer Jesus, o seu grande amor, à parte da igreja, que é o seu corpo? Ficou mais fácil, né? É possível conhecer o amor de Jesus fora dessa comunhão? Não, Paulo está dizendo. É por isso que ele fala aqui, a fim de poder compreender com todos os santos, com toda a Assembleia dos Santos, com toda a igreja, porque o amor de Cristo é visto no nosso amor, irmãos. Nós estamos enraizados, edificados em Cristo, no amor de Cristo. E isso nos leva a manifestar esse amor nos amando mutuamente. Então, não é possível ver o amor de Cristo, experimentar o amor de Cristo fora dessa comunhão. É por isso que o incrédulo que está fora da igreja, ele não consegue entender nada. Por que nós estamos aqui numa noite fria dessa? Para muita gente é perca de tempo. Para muita gente você está gastando recurso precioso, você podia estar usando, fazendo outra coisa. Enfim, as pessoas não conseguem compreender o que é a igreja, o que é o amor na vida dos crentes, como isso é fundamental na hora da aflição, para dar suporte, força, para dar propósito de vida, como eu amo estar no meio de vocês. O alimento da alma, Patrícia. Isso. Então, não é possível conhecer o amor de Jesus fora desta comunhão, que é o seu corpo. E por fim, você ora a Deus sabendo que o poder de Deus operando em você pode te dar mais do que você imagina ou vem pedindo. Tem que ter essa percepção. Paulo está orando a Deus para que a igreja tenha essa percepção. Sua oração vai além da sua lógica ou ela é limitada pela tua razão? Será que há causas impossíveis para Deus? Existe? Então, Paulo está dizendo, nós precisamos orar confiado totalmente, não em nós, não nas circunstâncias, mas no poder de Deus que opera em nós. É o poder de Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, um superlativo, infinitamente mais do que sentimos e do que pensamos. Talvez você ache que a tua vida degringolou,
desceu ladeira abaixo, está só piorando. Você tem que continuar orando para que Deus mude isso, para que Deus te dê sensibilidade, para que Deus te dê entendimento e compreensão de que Ele está te chamando, te aproximando dEle, para mudar a tua vida, para te dar uma percepção espiritual da tua vida, para te dar o seu espírito, a habitação permanente de Cristo, para que você tenha uma nova perspectiva de vida, para que mude mesmo a qualidade da tua vida. E veja, é de dentro para fora, meu caro. Talvez Deus não vai te tirar de onde você está. Talvez você não vai ter emprego imediato. Talvez você não vai ter o perdão que você está buscando. Talvez você não vai ter aquela paz plena de maneira imediata. Mas Deus vai estar pelo seu Espírito e seu poder trabalhando o teu homem interior, o teu coração, o teu espírito. E daí vai mudar tudo. Vai mudar a tua forma de enxergar os problemas, de lidar com a dor, de lidar com a perseguição. Irmãos, que oração preciosa, é ou não é? Que oração preciosa, maravilhosa. Temos que meditar nessa oração aqui do apóstolo Paulo, no que ele está pedindo para nós, para a igreja. Porque Deus é poderoso de fato, para nos fortalecer pelo seu Espírito, para nos conformar à imagem de Cristo, que habita em nós de maneira permanente, cada dia mais, para nos dar compreensão intelectual do amor de Cristo e a experiência, o sentir esse amor por meio da igreja, por meio da nossa união, do amor manifestado aqui na nossa comunhão. Graças a Deus pela igreja de Cristo, graças a Deus pela vida dos irmãos. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria dizer assim, do mesmo jeito que falou agora, pela igreja, aí no caso fala pela igreja que já são crentes. Nós que somos crentes devemos orar por aqueles que ainda não conhecem o amor de Jesus. Exato. Para que Deus venha quebrantar o coração, abrir os olhos e mostrar a Ele também a sua história. Patrícia, muito bem. Isso é experimentar na prática o amor de Cristo em nós. Como isso pode acontecer? O evangelismo, a compaixão pelos perdidos. Buscar essas pessoas para Cristo. Você está sendo instrumento do amor de Deus para levá-las até Cristo. Muitas vezes a gente não consegue nem pregar, mas a gente Ora. logo que ele clama por aqui. Isso. Nem eu, muitas vezes, lá no moro, eu olho assim, me dá um temor tão grande, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Sim. Sim. Você está sentindo, você está experimentando a compaixão de Cristo pelos perdidos. Claro, sem dúvida. Você está experimentando pelos sentidos, né? Essa compaixão de Cristo pelos perdidos. Isso mesmo. Tá bom, irmãos? Vamos orar para encerrar aqui o nosso estudo? Fazer uma pequena confraternização ali com um bolinho, um chazinho? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo aqui que o Senhor nos deu nesta noite. Que o Teu Espírito aplique esta palavra com poder no nosso homem interior, para que possamos ser conformados à imagem de Cristo cada dia mais, Senhor, porque estamos enraizados e edificados sobre o amor do Senhor Jesus, sobre a obra redentora dele em nosso favor. Que possamos compreender, Deus, em nossa mente e em nossa vida, esse grande amor de Cristo por nós. Ajuda-nos, Senhor, usa-nos, e que toda a glória seja recebida pelo Senhor aí nos céus e aqui em nossas vidas na terra. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.